Já digo que é um jogo de resultado final muito difícil cravar alguma coisa, tá? O Inter joga em casa, em tese é favorito, mas o Inter não passa confiança não, tá? Bom, a gente agora vai falar de Libertadores, porque tem Inter e Bahia, tá? Falamos do Vitória, agora vamos falar do Bahia, né? Que vai enfrentar o time gaúcho aí do Internacional, quarta, 7 da noite, lá no Beira-Rio, confronto direto aí por uma vaga na próxima fase, com a vantagem do Inter, que está na frente, na chave, então para o Inter basta o empate, para o Bahia só a vitória interessa. Perfeito. A gente pode tratar esse jogo literalmente como se fosse um mata-mata, no qual o empate é do Internacional, né? Apenas a vitória para o Bahia é o que interessa. Vamos lá para o nosso aplicativo do Game Arena. O Bahia tem um ponto aí ao seu favor, é que o Inter, ele tá deixando um pouquinho a desejar aí recentemente, né? Caiu um pouquinho de produção, começou muito bem o ano, o Internacional, mas deu uma queda aí recentemente, o próprio Bahia também deu, né? Tem esse ponto aí a se destacar. Mas vamos dar uma olhadinha no grupo, né? Que a gente já tinha destacado que era o famigerado Grupo da Morte, desde o início era falado isso, a respeito desse grupo aí, que é o Grupo F, tá? E curioso, velho, porque o Bahia, ele tem 7 pontos, e os 7 pontos foram conquistados no primeiro turno, entre aspas, né? O Bahia, ele vira ali os 3 primeiros jogos muito bem, ele não perdeu pra ninguém na primeira etapa, né? Ele venceu o Nacional lá no Uruguai, ele venceu o Atlético de Medellín em casa e empatou com o Internacional. Só que aí, quando virou, ele perde pro Nacional em casa, aquele jogo ali foi o que complicou tudo, e acabou saindo derrotado também na última partida para o Atlético Nacional, e agora chega aí nessa situação muito complicada, porque agora precisa vencer o Internacional no Beira-Rio, né? O empate ali, ele não alcança o Atlético Nacional e o Inter também somaria um ponto, né? Então, um joguinho complicado aí pro tricolor da Boa Terra. Vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Inter, que com o time todo reserva, empatou com o Sport em 1-1. Mas tem um detalhe, tá? O goleiro foi o titular, o Anthony, ele falhou no primeiro gol, enfim, o goleiro tá falhando muito, né? Tá bastante pressionado lá, então, enfim, jogar um jogo decisivo com o goleiro pressionado em casa é perigoso pro Inter, viu? Aí venceu o Maracanã por 3-0, no jogo que perdeu 3 pênaltis, né? Absurdo. Empatou com o Mirassol em 1-1 em casa, né? Tomou o gol do Mirassol em casa. Outro jogo, venceu o Nacional 2-0, né, jogando fora. Foi o jogo ali que deu uma sobrevida. O Rocha estava ameaçado, tá? Se o Inter não tivesse ganho do Nacional, talvez ele tivesse até caído já, ou muito pressionado lá no Sul. Perdeu do Atlético Nacional 3-1, perdeu do Botafogo 4-0, perdeu do Corinthians 4-2. É um time que toma muito gol, né? No recorte recente, basicamente, ele só não tomou do Nacional, quando venceu por 2-0. E do Maracanã, né? E nos jogos contra o Maracanã, né? Cara, ó, dos do Nacional até tomou 3 no primeiro turno, né? Quando jogou em casa. Dos últimos 8 jogos, eu vou desconsiderar os 2 contra o Maracanã, porque é uma discrepância absurda, né? A gente tá falando de um time de Série D, que foi o jogo da Copa do Brasil. Se a gente tira esses 2 jogos do Maracanã, em 6 partidas, ele só tem uma vitória, que foi contra o Nacional do Uruguai, o 2-0, tá? As outras 5, que foram jogos mais complicados, ele acabou deixando a desejar. Ah, tem um fator, foi reserva contra o Sport, beleza, mas é o Lanterna ali que só tinha 2 pontos, né? Ele empatou com o Mirassol em casa, tomou 4 do Botafogo, perdeu para o Atlético de Medellín, tomou 4 do Corinthians. E outra coisa, tá? Em casa, ele também tá deixando muito a desejar, tá sofrendo muitos gols, tá? Ele só não sofreu gol recentemente aí do Maracanã. Ele toma gol do Mirassol em casa, ele levou gol do Juventude também em casa, tomou 3 do Nacional do Uruguai. Então, assim, é um time que, cara, tá deixando a desejar esse Internacional, tá? Não tá passando essa desconfiança toda não, velho. Nos 2 jogos ele venceu o Atlético por 3-1, né? E 3-3 com o Nacional. Então ele tomou gol nos 2 jogos em casa nessa Libertadores. E aí do Bahia também, né? Fora de casa, ele acabou sofrendo gol também, foi 1-1 lá na, entre aspas, na ida, né? Na primeira parte ali da fase de grupos. E o Bahia? Perdeu do Grêmio 1-0, né? Um jogo bem polêmico, né? O Bahia criou muito, não fez o gol. Como sempre, né? É a cara do Bahia. E o Grêmio fez um gol ali no pênalti inexistente, né? O árbitro ali deu um pênalti que não existiu, o Grêmio venceu por 1-0. Antes 4-0 no Paysandu, 2-1 no Vitória, no Clássico, aí perdeu do Atlético Nacional por 1-0. Jogou muito mal, mas todo mundo jogou muito mal, tá? Contra o Atlético Nacional. O Inter jogou muito mal, o Nacional, o Bahia, o Atlético em casa muito forte. Aí perdeu do Flamengo por 1-0, aí teve a derrota pro Nacional do Uruguai, 3-1, e aí uma sequência de vitórias por 1-0, né? 1-0 contra... Foram 5 1-0 seguidos. 1-0 Botafogo, 1-0, venceu o Palmeiras por 1-0. Mas é um time que mostra que consegue vencer times fortes fora de casa. Venceu o Palmeiras 1-0, né? Pois é. Dito isso, vamos pro nosso momento Bet Nacional, porque aí a gente tem odds aí... favoritismo pro Inter. Com favoritismo do Inter, mas assim, já digo que é um jogo de resultado final muito difícil cravar alguma coisa, tá? O Inter joga em casa, em tese é favorito, mas o Inter não passa confiança não, tá? Tem um goleiro que vai jogar pressionado. O Inter, historicamente, vem fazendo muitas pipocadas no Beira-Rio, tem muitas eliminações aí, você pega no histórico recente, dentro do Beira-Rio, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, né? Então é o time que
que faz muita vergonha à frente do seu torcedor nos últimos anos, e pega um Bahia que tecnicamente tem capacidade de vencer o Inter. Na ida, o Bahia amassou. E foi um só. E no final tomou um gol, né? Não matou o jogo e no final tomou um gol. Então o jogo eu acho que pode dar qualquer coisa aí. Tecnicamente a gente pode colocar as duas equipes como niveladas, velho. O Bahia hoje não é um time que tá muito atrás do Internacional, não, né? E o Inter vem caindo de produção nos últimos jogos, né? Se você puxa o retrospecto recente, pode até dar uma maquiada ali algumas vitórias, porque tem 2 vitórias contra o Maracanã, que a gente pode relativizar muito esses 2 jogos. Mas de forma geral, enfrentando adversários um pouco mais qualificados, o Inter tem se complicado aí, já vem um bom tempo nessa complicação, né? E eu concordo com você, velho. É difícil a gente gravar o resultado final aqui nessa partida, tá? Eu diria que de tudo pode acontecer um pouco. E aí, vamos lá. É um jogo muito capcioso, tá? Por quê? Eu posso até destacar que o ambas marcam, que tem uma cotaçãozinho em 91, mas a grande questão do ambas marcam é o quê? A maior dificuldade aqui é sair o gol do Bahia. É mais difícil sair o gol do Bahia do que sair o gol do Inter. Isso é óbvio, porque o Inter tá jogando em casa e é favorito. Mas, simultaneamente, se sai um gol do Bahia, é um resultado que pode pender muito para 1-0 Bahia, tá? Por quê? Essa é a tônica do Bahia, né? É um time que ele cria muito, não converte tanto assim quanto as chances criadas, mas quando ele faz 1-0 ele dá uma segurada. Vários dos últimos jogos do Bahia foram assim. O Bahia faz 1-0 e segura. Então, como o gol do Bahia ele já tem um odd interessante que é 1,51, e considerando esse risco da partida terminar exatamente 1-0 ao meu ver, eu gosto desse gol do Bahia, tá? Porque tem uma odd boa, o custo-benefício ao meu ver, ele é o melhor possível, porque esse é um jogo de muito risco. Então, apostar num dupla hipótese do Bahia até, eu diria que tem seu risco também, tá? Pode muito bem acabar sendo 2-1 Internacional. A gente viu que o Inter tomou 3 do Nacional em casa. Tomou 3 do Nacional em casa, tomou do Mirassol em casa, tomou do Juventude. É um time que leva muitos gols, num retrospecto recente. Fora de casa, mas tomou 4 do Botafogo, tomou 4 do Corinthians, 3 do Atlético Nacional. Então, um golzinho tomou do Bahia. Bahia... Esporte no Brasileirão, né? Eu acho que se a gente considerar todos os possíveis cenários, que é meio que quase tudo, esse jogo é muito aberto, realmente, difícil cravar qualquer coisa, pelo custo-benefício da odd, eu acho que essa aqui é a melhor opção. A gente foge do resultado final, né? Só não pode ser vitória do Inter sem o Bahia marcar gol, né? E o empate não pode ser 0-0. Então a gente tem Basta um golzinho do Bahia. De resto, pode ser 10-1 pro Inter. Isso. Bom, então é isso. 50 aí nossa dica para Inter e Bahia, o gol do Bahia, tá? É um jogo difícil de apostar, mas analisando o contexto e estatísticas, a gente acredita que o golzinho do Bahia é a melhor opção. O mercado com o melhor custo-benefício, com a odd de melhor custo-benefício.